Seja bem-vindo a mais uma live mais profundo. Mais profundo. Toda quarta-feira, às 10h30 da noite, nós estamos aqui no Mais Profundo Oficial para trazer uma palavra ao seu coração. E hoje não será diferente. Nós estamos aqui esse mês de junho falando sobre o novo. De novo. E hoje nós vamos participar juntos aí em mais uma live, mais um GC, mais uma célula, mais uma palavra ao nosso coração. Quem que tá participando aí com a gente? A dona Maura já entrou aí, a Nadiene já está online, a Lande, seja bem-vinda, Lande. Carlos Basílio, geralmente Carlos Basílio é o primeiro a entrar. Hoje ele foi o quarto. Hoje não foi, isso foi o quarto, hoje Basílio. Você desceu de categoria, tem que subir de novo de categoria, Basílio. Nós hoje vamos falar sobre o novo de novo. Deide vai trazer uma palavra muito forte ao nosso coração. Eu estarei aqui também compartilhando com vocês e nós vamos aprender juntos sobre algo novo de novo. Seja bem-vinda, Raquel. Raquel estava conosco lá na live, né, do Mais Profundo Store, do sorteio da camisa, e está aqui conosco também. Desde acabou de entrar, que está entrando aqui. Vou enviar para todo mundo a live, então. Faz isso. Faz isso daí. Pega o aviãozinho aí, ó, essa flechinha que tem aqui, né, e envia para o máximo de pessoas que você conseguir. Vou te dar os 30 segundos para você fazer isso. Por quê? É só você enviar que ela vai saber, a pessoa vai saber que a gente está online para ela participar aqui com a gente. Ó, 10h30 da noite, as pessoas já estão em casa descansando, as pessoas já estão ali, então nós vamos receber uma palavra juntos. Seja bem-vinda, Simone, Déia Nascimento, Raquel mandou uma carinha aí de coraçãozinho. Manda essa live para todo mundo, compartilha essa live com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo precisa ouvir a palavra que vai ser compartilhada hoje. Deide Dara, eu acho. Deide Dara entrou também, seja muito bem-vinda. Gente, todo mundo compartilha essa live aqui com o maior número de pessoas que você conseguir, porque nós vamos trazer uma palavra ao nosso coração, porque não é só vocês que vão receber, nós também somos os primeiros a receber. Então o Senhor vai trazer uma palavra ao nosso coração sobre o novo de novo. Toda quarta-feira, no mês de junho. No mês passado, nós falamos sobre o que, amor? Sobre o quê? Sobre o que nós falamos no mês passado? Sobre o quê, o mês passado? Mês passado foi o mês Alguém do quê, lembra gente? Aí? Alguém lembra aí? Coloca aí embaixo aí. O que a gente falou no mês passado? Tá vendo? Nós falamos no mês passado. Quem que lembra? Basília, Nadiene, que participou das lives passadas. Cada mês a gente determina um tema. Cada mês a gente fala um pouquinho de um tema. Tayane Belo Horizonte entrou, seja muito bem-vinda. Isso aí, Nadiene! Sobre metanoia, mudança de mente. E nós vimos toda quarta-feira, cada área que nós precisamos mudar nossa mente. Você não acompanhou aí nossos stores, né? Nossas lives. Tá lá no IGTV, você pode ser edificado, tem uma pregação, os tópicos, foram sensacionais as lives sobre metanoia, várias áreas que nós precisávamos mudar de mente. Mas o mês chegou, um mês novo, o mês de junho, e nós determinamos, colocamos como o mês do novo de novo. E olha que interessante, Romanos capítulo 12, versículo 2, vai falar assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra renovar, né, não vos conformeis com esse mundo, mas renove, esse renovar, no original ela é anakainosis. E nós estamos falando esse mês sobre o novo de novo. Anakainosis significa renovar, significa um novo de novo, ou de novo novo. E nós... Uma palavra difícil, né? Uma palavra no grego, mas é uma palavra que tem muito significado. Anakainosis, de novo. E nós estamos caminhando na mesma linha, de renovar, de recomeçar, de... trazer algo novo, e isso nós precisamos, principalmente, né, agora que está acabando o período de quarentena, e nós vamos entrar com tudo no novo de novo. Tempo novo de Deus na nossa vida. Seja muito bem-vinda. Déia Nascimento falou metanoia, ela também participou. Zenilde, seja bem-vinda. Casey Garcia. E nós vamos falar aí então, outra pessoa entrando aí, ó, Tereza Santos.
Todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo e compartilhe essa live aqui no aviãozinho para todo mundo que você conhece, porque hoje nós vamos falar sobre o novo de Deus de novo. Quantos aqui não gostariam de viver um novo tempo em alguma área da sua vida? E o tema de hoje é coragem para recomeçar. Eita, você conhece alguém que precisa recomeçar em alguma área da sua vida? Se você conhece, já envia aí essa setinha que parece uma flechinha aí, ó. Só enviar, vai aparecer um monte de pessoas para você. Você seleciona essas pessoas e envia, né? Enviar separadamente aí. Então o tema de hoje vai ser coragem para recomeçar. Eu vou fixar aqui o tema nos comentários pra gente poder, todo mundo que entrar depois saber, ficar sabendo aí o tema. Tereza já mandou 2 olhinhos ali. Dois olhinhos. Deixa eu fixar aqui pra poder ficar mais... E eu já vou começar falando uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo de paixão, que é a Carol Mendonça. Ela Quem fala... é essa? É especial demais. Você não conhece, não? Não. Olha no espelho. Prazer. Ela fala... Tânia, seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Tânia. Daniane, seja bem-vinda! Ela fala assim... coragem não é a ausência de medo, mas é o domínio sobre ele. Ou seja, você ter coragem não significa que você não vai sentir medo, mas mesmo você tendo medo, você encara, você dá os passos de fé, você vai adiante, você recomeça, você vive o novo de novo. Então, coragem. A nossa ganhadora acabou de entrar, gente, para tudo, Fabi Lima. A gente acabou de fazer uma live lá no Mais Profundo Store do nosso sorteio dessa blusa linda e a Fabi foi quem ganhou e ela tá aqui com a gente também. Fabi, hoje, e todo mundo que tá assistindo conosco, hoje nós estamos falando sobre coragem para recomeçar. Todos nós precisamos recomeçar em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, em alguma situação. Todos nós conhecemos alguém que precisa recomeçar, então manda essa live para todo mundo que você sabe que precisa recomeçar. Só que para recomeçar em qualquer área que seja, em qualquer momento que seja em quarentena, seja em pandemia ou seja em tempos normais, entre aspas, nós precisamos de coragem, porque coragem é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos impulsiona. E nem todo mundo, e nem todos os momentos a gente vai ter coragem, porque a gente acha que coragem é não ter medo. Querido, medo vem para todo mundo. Coragem não é ausência de medo, coragem é o domínio dele. Ou seja, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Mas não desista das promessas de Deus para você, não desista dos sonhos de Deus para você, não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque Deus tem algo novo para nós. E o filtro saiu, deixa eu colocar o filtro aqui porque minha cara não tá ajudando. Só não coloca, né? Não, porque já... maquiagem, porque tiraram print lá. Então anota essa frase aí, coragem não é ausência de medo, coragem é o domínio dele. Eu vou deixar essa frase aqui também, não vou fixar porque o comentário tá fixado, mas eu vou colocar aqui. Pega papel e caneta para você anotar todos os pontos que nós vamos falar, porque vai edificar muito a sua vida e a vida das pessoas que você conhece. Compartilha aí com todo mundo, que nós estamos começando agora. Júnior, seja bem-vindo, que saudade de você. Então, semana passada eu comecei dizendo que Deus, ele sempre aí eu vou escrever, sai o filtro. Não precisa de filtro, meu amor, então não escreve. Semana passada eu comecei falando que Deus, ele sempre recomeçou com a humanidade. Deus, ele prefere recomeçar do que desistir, do que dar um ponto final. Ou seja, Deus, ele recomeçou com Adão e Eva. Ele não deixou de lado, ele não destruiu a humanidade, ele não falou assim, não, vocês vão ficar fora do jardim. Por quê? Porque existe agora uma necessidade de resgate, de redenção. E essa redenção eu já preparei antes da fundação do mundo e eu vou recomeçar com vocês. Foi assim também com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com muitas pessoas na Bíblia, com Paulo, com Jonas, né? Deus, ele sempre recomeçou, porque Deus é um Deus de recomeços. E Deus, ele nos dá uma oportunidade de recomeçar todos os dias de manhã. Então é preciso coragem para a gente levantar todos os dias de manhã e viver o que Deus está nos proporcionando. Semana passada eu disse que a palavra crise em mandarim tem o mesmo significado que oportunidade. Então todas as vezes que Deus, ele te dá uma oportunidade ou que você passa por crise, você tem uma oportunidade de recomeçar. E nós vamos falar sobre coragem para recomeçar. E uma pessoa que teve coragem para recomeçar, né, é o filho pródigo.
essa pródigo. É o filho o quê? Pródigo. Então, Aqui é menino lá, né? Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 em diante, ele vai contar a história do filho pródigo. O que é a história do filho pródigo? É uma parábola. E parábolas são maneiras que Cristo utilizava para representar o reino de Deus aqui na terra, para facilitar o entendimento. E ele começa a falar sobre o filho pródigo, né? Ele fala que numa casa tinha um pai e 2 filhos. E um desses filhos resolveu pedir a herança do pai ainda em vida. E para quê? Para que ele pudesse sair da casa do pai. Ele foi até outros lugares, gastou todo o seu dinheiro, por isso que ele é chamado de filho pródigo. E no final de todo o processo ali, longe da casa do pai, ele está desejando comer a comida dos porcos, até que ele cai em si e ele resolve voltar para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, ele recebe alguns presentes da parte do pai, o pai abraça ele, e o pai não trata ele como escravo, trata ele como filho, e logo depois, né, dá uma festa para ele. O irmão dele chega, não aceita aquela festa, fala assim: como assim? Eu estou aqui o tempo todo e o senhor nunca fez uma festa para mim, e ele que pediu a herança, que gastou tudo, né, o senhor faz uma festa para ele. E o pai, com todo amor, diz para o filho: filho, tudo que eu tenho é teu, né? Você não precisa de uma festa, você já pode viver uma festa aqui, porque tudo que eu tenho é teu. Então nós vamos começar a conversar em cima dessa história. Por quê? Porque o filho pródigo, ele teve que ter coragem para recomeçar. Como assim, David? Ele começou dentro da casa do pai, ele começou se relacionando com o pai, se relacionando com o irmão, ele começou. Só que chegou um momento que ele quis sair, decidiu sair, foi embora, perdeu tudo e ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele resolve recomeçar, viver o novo na casa do pai, no ambiente onde que ele vivia, nos relacionamentos que ele já tinha, de novo. E ele teve que ter coragem para isso. E é engraçado porque ele teve que ter coragem de pedir a herança fora do tempo e foi viver um novo. Ele achava que ia viver algo sobrenatural. Tô com dinheiro, agora eu tenho dinheiro, posso pagar o que eu quiser. E a Bíblia fala que ele gastou tudo. E as pessoas que talvez estavam com ele por interesse, por dinheiro e tal, quando ele perdeu tudo, as pessoas saíram. Porque muitas vezes as pessoas só estão na nossa vida por interesse. E quando você perde tudo, cadê os seus amigos? Cadê as pessoas que realmente estavam com você na hora da bonança? Então é na escassez que você vê. Então ele foi viver algo novo. Só que ele se frustrou, porque não era um novo de Deus, era um novo forçado por ele. Então ele teve que voltar para trás, ele teve que voltar lá na casa, ele teve que voltar no seu lugar de origem para viver o novo de novo. Mas não era um novo forçado, era um novo de Deus. E às vezes você está escutando aí e você saiu de um momento da sua vida, saiu de uma situação e foi viver o novo, achando que era de Deus, achando que era algo maravilhoso, mas você percebeu que era um novo forçado, que era um novo que você impôs, era um novo que você forçou. E Deus está falando: ei, volta para o seu lugar de origem, volta para onde... Se Deus não te deu uma nova direção, fique na última que Ele te deu. Volte para a última direção que eu te dei, porque eu vou te dar algo novo, de novo, mas é na minha direção, debaixo da minha palavra, debaixo da minha autoridade. Volta, porque tem bênção na obediência e não bênção na forçação de barra. Tem bênção na obediência. Mesmo tendo passado por tudo isso, né, o pai poderia ter falado assim: que menino ingrato, não vou fazer mais nada por ele. Ele quis a herança quando eu estava vivo. Não, mas o pai estava de braços abertos recebendo, porque Deus sempre nos ama. Mesmo a gente errando, Deus vai lá e fala assim: volta, eu vou te abraçar, eu vou te ensinar qual é o novo que eu tenho para você. Então nós vamos ver aí nessa história linda alguns princípios, alguns pontos sobre essa coragem que eu e você precisamos ter para recomeçar. Todos nós precisamos. E a Carol falou algo interessante, que a gente já pode começar a conversar sobre esse tema. Não apenas
nós devemos ter coragem para recomeçar, mas nós devemos ter direção de Deus para recomeçar. Certo. E nós devemos ter sabedoria para recomeçar. Olha aí. Por quê? Porque não adianta eu ter coragem para entrar em algo que Deus não aprova. E não adianta eu ter coragem para entrar em algo se eu não buscar sabedoria para esse novo tempo. Então, você que vai entrar em um novo tempo, que Deus já está te colocando em um novo tempo, e esse novo tempo ele surge a cada manhã, mas você tem algo específico, seja no trabalho, em um relacionamento, seja, enfim, em qualquer área da sua vida, numa área física, né, na área intelectual, não sei, na faculdade. Cara, você... A cara e o cara, né? Moças, rapazes, adultos, amados, crianças. Amados, vocês Igreja linda do Senhor. Vocês precisam seguir esse princípio, né? Vocês precisam recomeçar, mas nós vamos ver que existem 2 pontos nesse novo começo, né? Nessas etapas que o filho pródigo passou. Primeiro, ele recomeçou fora da vontade do pai, né? Ele recomeçou de maneira precipitada e sem sabedoria, porque ele saiu da casa do pai e foi para outro lugar. Agora, num outro recomeço, que é o ponto final, ele sai do lugar, do ambiente ruim, da proposta ruim que ele está, e ele volta para esse lugar de origem que a Carol mencionou. Então existem 2 recomeços na vida do filho pródigo. Qual é o recomeço que você está? Qual é o recomeço que você já viveu? E qual é o recomeço que você quer viver? Vamos pensar nesses 3 princípios. Coragem para recomeçar, direção divina para recomeçar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas, no tempo certo, e também a sabedoria para recomeçar. Nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Quando você começa ou recomeça, quando você quer viver o novo de novo, não adianta, gente, não adianta. Existem possibilidades de dar certo ou de dar errado. Não adianta. Sempre vão existir possibilidades. E essas possibilidades, elas podem nos enganar. Por exemplo, José, ele viveu um novo de novo na vida dele, ele viveu um recomeço. A cada capítulo você vê ele vivendo esse recomeço, seja na prisão, seja com Potifar, seja sendo governador do Egito. Mas cada momento que ele recomeçou tinha a oportunidade de dar certo ou de dar errado. E às vezes dá errado na nossa ótica, porque se a gente olhar apenas a história, a metade da história da vida de José, nós vamos falar, não quero isso não, tá dando errado. Quando na verdade a proposta era ruim, mas o propósito de Deus permanecia. Então o novo de novo, ele pode vir com uma aparência de coisas que você não vai gostar, mas no fim o propósito ele vai permanecer. E nós precisamos ter esse discernimento. O filho pródigo, ele não teve esse discernimento, essa sabedoria. Ele teve coragem para recomeçar, mas ele não teve sabedoria e não teve direção. Por isso que ele sofreu tanto, né, quando ele saiu da casa do pai. A Fabi falou assim, verdade, muito sério isso. Muito sério. Então, assim, depois que ele sofreu tanto, ele teve que recomeçar. Mas para recomeçar, ele teve que ter coragem novamente. Só que agora, ele foi debaixo de uma direção. A Bíblia não mostra ele orando nem nada, mas a gente entende que foi a melhor opção, a melhor escolha dele foi voltar até a casa do pai. Talvez é porque ele não tinha mais recurso, não tinha mais para onde ir, e aí ele quis fazer o certo. Só que nós precisamos fazer o certo no tempo certo. Exato. Seja bem-vinda, Ju, seja bem-vinda, Cass. Já estava sentindo falta de vocês. Porque toda palavra aqui, toda quarta-feira, toda live mais profunda, vocês estão aqui com a gente, eu estava sentindo falta. Nós estamos falando hoje... Fala aí, meu amor. Nós estamos falando hoje sobre coragem para recomeçar e nós estamos baseando na parábola do filho pródigo. E nós estamos falando que o filho pródigo até teve coragem para viver algo novo. Só que ele teve coragem para viver algo novo sem uma direção de Deus. Muitas vezes nós temos coragem para viver o novo, mas não é só coragem para viver o novo. É coragem para recomeçar, mas recomeçar certo. Querido, você ficou 2, 3, 4 meses aí dentro de casa,
Você teve tempo suficiente para ter relacionamento com Deus, para buscar direções. E talvez você ainda está perdido, não sabe o que você vai fazer depois, já que agora, graças a Deus, está passando aos poucos tudo isso. Você não sabe o que fazer. Mas não é só ter coragem para recomeçar. É recomeçar da maneira correta. Então vamos aprender aí esse novo tempo e vamos aprender esses princípios hoje de como recomeçar da maneira correta. O Júnior falou assim, verdade, as armas e sentimentos certos nos propósitos errados é fracasso na certa. Exatamente isso. Então, quando você vive um recomeço, existe possibilidade de dar errado e de dar certo. E para dar certo, você precisa de coragem, você precisa de uma direção de Deus e você precisa de sabedoria para esse novo tempo. Olha o que eu separei para você. O maior risco que você corre é não saber se daria certo e continuar na mesma situação. Nós vemos lá que a situação do filho pródigo, quando ele gasta tudo, ninguém presta nada para ele, o único trabalho que ele consegue é ser cuidador de porcos, nós vemos que a situação dele é muito, muito ruim. Então, a única coisa que poderia, a coisa pior que poderia acontecer, claro que poderia acontecer coisas piores ali, mas já era ruim a situação onde ele estava. Então, se Deus ele está te dando uma direção para você viver um tempo novo, viva esse tempo novo. Não fique com medo, não fique paralisado. Imagina Abraão ficando paralisado por medo do novo. Você sabia que tem gente que tem medo do novo? Medo de um novo relacionamento, medo de trocar de emprego, medo de empreender, medo de sair de uma cidade e morar na outra, medo de ir para missões, medo de tudo. Tem pessoas que têm medo e esse medo ele paralisa. O filho pródigo, ele não teve medo. E mesmo se ele ficasse naquela situação, já era uma situação ruim. Então, se você tem a direção de Deus, tem a convicção no seu espírito que Deus vai te levar para esse novo tempo, entre nesse novo tempo. Agora, é igual a Carol falou, se você não tem nenhuma direção de Deus, fique na última direção que Ele te deu, porque você precisa permanecer nesse tempo, nesse ciclo, para fechar esse ciclo e começar um novo ciclo lá na frente. Mas quem diz a hora de fechar e a hora de começar ou recomeçar é o próprio Deus. É por isso que você precisa ter intimidade, você precisa ter constância com Deus. Então a gente precisa entender que Deus... Eu vou te dar um exemplo aqui. Deus ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho. Talvez semana que vem eu vou fazer uma pregação só sobre isso. Pega o seu filho, o seu único filho e vai para o Monte Moriá para matá-lo. Deus estava falando sério? Tava, porque Deus sempre fala sério. E Abraão vai, obedece prontamente e leva o seu filho. E aí, no meio do caminho, Isaac vira para Abraão e fala assim, independente da idade que ele tinha, alguns acreditam que ele era um menino, outros acreditam que ele já era maduro, mas independente da idade, ele já entendia de sacrifício, porque ele desde criança viu Abraão fazendo isso. E ele vira para o pai, tá aqui a lenha e o cutelo, onde está o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. E aí ele vai viver naquele momento ali em Gênesis 22, tudo que Deus viveria com Jesus. Até que chega um momento e ele levanta o cutelo para matar o menino. Só que aí Deus viu a fidelidade e a obediência de Abraão. Deus não mudou de ideia. Deus deu uma nova direção. É isso que você precisa entender. Muitas vezes Deus te dá uma direção, mas aquela direção por um tempo. Imagina se Abraão falasse assim, não, Deus falou que é para matar, eu vou até o fim. Deus falou que era para matar? Falou. Mas no meio do caminho ele deu uma nova direção. Por isso que você tem que ter uma intimidade constante, porque Deus está falando continuamente. Tem gente hoje em 2020 vivendo uma palavra que Deus deu lá para 1990. Ok, Deus te deu aquela palavra, mas Deus continuou falando. Deus está falando agora, Deus vai falar semana que vem, vai falar amanhã, falou ontem, vai falar daqui a pouco. Deus, ele fala o tempo todo, ele quer ter uma intimidade constante. Então, às vezes, tem pessoas que estão prisioneiras, presas numa palavra que Deus deu lá atrás. Mas ele continua falando, então continue ouvindo, porque se Abraão não tivesse ouvido uma nova direção, Isaac teria morrido, e a história teria sido completamente diferente. Então, querido, tenha uma intimidade constante. A Ju falou assim, como lidar com o medo do fracasso por causa da incerteza? O Carlos Basílio falou assim, saber escolher, isso define completamente nossos destinos. Roberta Virtuosa entrou, seja bem-vinda. A Fabi falou, que palavra maravilhosa. E a Tereza falou assim, o medo paralisa e devemos confiar
em quem está nos direcionando. A confiança nele é a certeza que tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. E a Ju falou, obediência sempre. Glória a Deus. Então responde aí, amor. Como lidar com o medo do fracasso por causa das incertezas? Bom, se você tem... Primeira coisa, rapidinho, amor. Primeira coisa, parabéns. Todos nós temos medo. E nós não podemos negligenciar os medos. Nós precisamos reconhecer. Eu tenho medo nessa área, mas eu vou assim mesmo. Deus, me ajuda aqui, eu vou assim mesmo. E o David vai responder essa pergunta, mas coloca aqui pra mim, qual é a área que você tem medo? O primeiro passo é reconhecer. Eu tenho medo de fracassar nessa área, eu tenho medo de ousar nessa área, eu tenho medo de mudanças. Qual é a área que você tem medo? Todos nós temos, mas não quer dizer que você vai paralisar nesse. Por isso que nós queremos saber quais são as áreas que vocês têm medo, porque nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre coragem para recomeçar. E qual é a área que você precisa ter coragem para recomeçar? Talvez a gente pode te dar exemplos aqui bíblicos que passaram pela mesma questão, pelo mesmo medo que você está passando. Então responde aí, David, enquanto as pessoas vão escrevendo aqui pra mim, qual é a área que você tem medo, que você precisa recomeçar? Como lidar com o medo do fracasso por causa das incertezas? Então, deixa aí pra eu olhar. Tá. Como lidar com o medo do fracasso por causa da incerteza? Bom, por que você tem medo do fracasso? Por causa da incerteza. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que lidar primeiro com a incerteza, para depois você lidar com o medo do fracasso. Porque se você lidar com a incerteza, praticamente o medo ele vai diminuir bastante. Não que vá anular, às vezes até anule, né? Tire o medo totalmente. Mas primeiro é a raiz é a incerteza. Agora, se você tem certeza que Deus está te direcionando, se você tem certeza que aquele dali é o seu propósito, que esse é o momento e você só percebe isso sabendo a sua identidade, tendo um relacionamento com Deus, você com certeza vai ter uma convicção plena para entrar nesse novo tempo. A questão é você ter uma convicção do seu chamado e intimidade com Deus para você ser direcionado. O que acontece? Acontece que, mesmo você tendo certeza, eu não vou falar que o medo ele vai desaparecer, mas mesmo você tendo certeza, você precisa dar um passo de fé. Você precisa entender aquele momento que você está vivendo e a cada passo que você der, receber uma nova direção de Deus, uma confirmação de Deus. Eu dei esse passo, Deus. Aí, cada passo que você der, você vai ver que era realmente esse tempo da maneira que você estava fazendo e era uma direção de Deus. Então, o medo ele vai diminuindo porque vai dando certo. E Deus ele vai confirmando essas questões no seu coração. E vai gerando mais convicção dentro de você, mais firmeza, mais autoridade, né? Exatamente. E o segundo ponto que eu separei pra gente, né? Que pode subir aqui? Pode. Que é algo interessante, que entra exatamente nessa pergunta, é a questão de refletir sobre a sua situação atual. Ou seja, o filho pródigo chegou um momento que ele refletiu que eu gosto dos pontos. Sobre a situação atual dele. Primeiro ponto. O primeiro ponto é coragem para recomeçar. Então vai anotando aí. Primeiro ponto, nós estamos falando sobre coragem para recomeçar e o primeiro ponto é tenha coragem para recomeçar. Então anote aí, porque tem gente que é visual e gosta de anotar, então anota aí. Se você puder escrever aqui para mim, pro David continuar falando. Você pode escrever, coragem para recomeçar. E a gente falou sobre 3 pontos, né? Na verdade foram 5 pontos. Nós conversamos que o filho pródigo, ele recomeçou e teve um momento ruim, porque ele recomeçou ele teve coragem, mas ele não teve sabedoria e nem direção, né? Para seguir aquele momento. E o segundo momento que ele recomeçou voltando à origem dele, voltando à casa do pai. Aí ele teve coragem, provavelmente ele teve uma direção divina e também ele teve sabedoria para recomeçar. Isso tudo está dentro do primeiro ponto. Então, dentro de coragem para recomeçar, nós precisamos ter o quê? Coragem, direção divina e sabedoria. Vou colocar aí para vocês irem anotar. Coragem, direção divina e sabedoria. O segundo ponto nós precisamos refletir a nossa situação, sobre a nossa situação atual. Você precisa refletir. Sabe por quê? Geralmente, né, desde muito tempo, alguns anos, eu faço célula.
E durante a célula, durante a conversa, o discipulado, eu sempre pergunto: como foi a sua semana? Como você está? Qual é a sua situação? E as pessoas falam assim: rapaz, eu passei por isso, fui a tal lugar, eu abençoei tais pessoas, eu passei por essa dificuldade. Então a pessoa, ela reflete sobre a situação atual dela durante a célula, durante aquela conversa, aquele discipulado. E ela percebe que a situação atual dela, ela está ruim, está medíocre ou está muito boa. Mas ela precisa refletir, porque é através dessa análise que ela vai tomar, né, vai começar a planejar os seus próximos passos. O filho pródigo, ele planejou os próximos passos dele. Olha o que aconteceu. Ele estava trabalhando, ele desejou comer as bolotas dos porcos, né? E quando ele desejou, ele refletiu sobre a situação atual dele, caiu em si. Ele fala assim: meu Deus, na casa do meu pai, os trabalhadores... Na casa do meu pai, os trabalhadores comem do bom e do melhor. E eu aqui desejando as bolotas dos porcos. Que isso? Ele começou a refletir. E ele disse: irei, pois, até o meu pai. Direi para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho, né? Então aceite-me como um dos seus trabalhadores. O que acontece? E algumas traduções traz como jornaleiros, né? Jornaleiros naquela época não é jornaleiro de jornal e tudo mais, não. É porque eles trabalhavam por jornada. Então, era a jornada dele que estava contando. Por isso que algumas traduções trazem como empregados, enfim, como serviçais. Antes de você voltar, você falou que o segundo ponto é refletir sobre sua situação atual. Aí eu lembrei de uma frase, vou até publicar aí para você ver. A fé não nega a realidade, mas ela coloca a realidade debaixo de uma verdade superior que é a palavra de Deus. Você não pode negar a sua realidade. Eu tô passando uma dificuldade, eu tô passando uma falta, eu tô passando um momento difícil. Essa é a sua realidade. Você não vai negar: eu não tô com dor de cabeça, eu não tô doente. Você não vai negar a realidade. A fé não nega a realidade, mas a fé coloca a realidade debaixo de uma verdade superior que é a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Renato. Tava sentindo essa falta aqui. Então, muitas vezes você vai viver um recomeço como? Primeiro, você não pode negar: eu tô com medo de, igual nós falamos aqui, eu tô com medo de mudar, eu tô com medo de mudanças. A Ju até colocou aqui, medo de mudar de cidade, com isso mudar de emprego, de igreja. E quando recomeçar, parece ser um retrocesso. O David vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, coragem não é ausência de medo. A primeira coisa que você precisa reconhecer: eu tô com medo nessa área porque eu sou limitado, eu não sei o que eu vou ver, mas coragem é o domínio deles. A fé não nega a realidade, mas coloca debaixo a realidade, debaixo de uma verdade superior que é a palavra de Deus. Então você não vai negar a sua realidade, mas você vai crer acima de qualquer coisa. Você vai continuar crendo, vai ter uma intimidade constante e assim você vai vencendo ao longo da sua caminhada. Então, amor, como... Vamos responder aqui então. E quando recomeçar aparece um retrocesso? Vamos lá. Vamos pensar em todos os recomeços. Todos os recomeços que tiveram na Bíblia. Todos os recomeços, seja Adão e Eva, seja com Noé, seja com Abraão, seja com quem quer que seja. Todos esses recomeços pareceram retrocessos. Como que nós devemos recomeçar? Nós devemos recomeçar pelos princípios, pelos fundamentos. Se você tem um prédio e você tem 1 centímetro de distância na base, esse 1 centímetro, quando o prédio tiver 10 metros, ele vai ficar totalmente torto. Né? Imagine você consertar a Torre de Pisa, que é aquela torre torta, né, lá na Itália. Você não iria consertar ele da metade, você não iria consertar ele do terraço, não. Você teria que mexer no fundamento dele e você teria que destruir e construir tudo de novo. Então, para você recomeçar, você tem que recomeçar da maneira correta. E a maneira correta é você recomeçar através de princípios, através dos fundamentos. Raízes. É por isso que muitas vezes parece errado. Parece assim, errado, eu estou retrocedendo, eu estou fracassando, parece que as coisas estão... Gente, é preciso recomeçar a partir dos verdadeiros fundamentos.
Por isso que parece. Por exemplo, quando você se converteu, parecia que as coisas estavam erradas, parecia que era um fracasso. Por quê? Porque parece que as coisas dão errado, as pessoas se afastam de você, que as pessoas olham de cara feia para você com cara feia para você no trabalho. Parece que as coisas não acontecem, mas é por quê? Porque você está mexendo na sua estrutura, no seu fundamento. Você precisa realmente voltar ao fundamento. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Ele voltou ao fundamento dele. E quando ele voltou ao fundamento, o pai dele mostrou para ele como que deve realmente recomeçar. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas vamos lá. José parecia que estava vivendo uma vida fracassada. Adão e Eva parecia que estavam vivendo uma vida fracassada porque acabaram de pecar e tudo mais, mas eles estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus para aquele momento, para que um dia o Salvador viesse, porque Deus deu uma promessa para Eva. Quem? Noé. Fracasso total, mas Deus ele estava trazendo eles para o fundamento, os princípios. Sabe quem parecia que estava retrocedendo? Jesus. Imagina Jesus. Não, eu vou dar um recomeço para essa galera aí embaixo. Eu vou dar um recomeço, vou fazer deles, além de criação, meus irmãos, herdeiros e co-herdeiro com Cristo. Jesus, ele se despojou da sua glória, dos atributos de um Deus e veio como homem. Imagine, Deus se fez homem. Parece um fracasso, parece um retrocesso. Mas na verdade, o propósito ele é sempre maior do que o processo que você está vivendo. O processo que você está vivendo. Então, preste atenção no processo e onde Deus vai te levar nesse processo, porque o propósito ele pode ser muito, muito, muito maior. E eu quero dar um exemplo aqui. Eu sempre dou esse exemplo, mas eu acho sensacional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você pega uma flecha, se você pega um arco, vamos colocar aqui que é o arco, e eu coloco a flecha aqui, e eu puxo a flecha, o máximo que ele vai é cair aqui. Agora, se eu puxo a flecha para trás, quanto mais forte ou quanto mais intenso eu puxar a flecha para trás, mais longe ela vai. Muitas vezes, Deus vai nos puxar, aparentemente parece que você está retrocedendo. Aparentemente parece que você fala assim, gente, mas eu já saí daquele lugar e Deus está me tirando de volta, como o filho pródigo, volta lá para suas raízes. Muitas vezes Deus vai te puxar. E você vai estar achando que é um retrocesso. Mas na verdade é Deus te capacitando, te amadurecendo, te forjando para ir e alcançar alvos e lugares muito mais longes, muito mais eficazes, muito mais maduros. Então, nem sempre aquilo que parece retroceder, se Deus está fazendo isso com você, porque às vezes nós retrocedemos porque nós somos teimosos, cabeça dura, a gente bate a cabeça, a gente insiste em algo que Deus está falando que não é para fazer. Mas quando é Deus que está te puxando, não é um retrocesso. É na verdade um amadurecimento para alcançar lugares maiores. David até, deixa eu só finalizar. David até deu o exemplo de José. José, ele foi lançado no poço, depois ele foi pro vendido, depois ele foi para o Egito, depois ele vai para a prisão. Parecia um retrocesso diário, parecia um retrocesso constante, mas na verdade era Deus gerando amadurecimento nele, nesse processo, puxando ele. Por quê? Porque quando ele chegasse no palácio, se ele chegasse com a cabeça que ele tinha quando ele foi jogado no poço, ele iria matar pessoas e iria também morrer naquela situação de fome. Mas Deus precisou levar ele em alguns processos que parecia retrocesso, mas na verdade era um tempo de amadurecimento para ele chegar no trono e ele agir com, a gente volta lá no primeiro princípio, sabedoria, coragem e direção. O que acontece? Eu quero continuar esse exemplo que a Carol deu. A Ju, ela perguntou ali sobre o medo, e muitas vezes o que atrapalha a gente nesse novo tempo, nessa nova fase, são os nossos sentimentos. Eu quero dizer para você, você não é um sentimento, você tem sentimentos. Ou seja, você tem sentimentos. Eu vi um exemplo muito legal essa semana, é que você está no carro e os seus sentimentos, eles vão estar no carro, eles precisam estar no carro. Você não vai negar os seus sentimentos, você tem sentimentos. Só que esses sentimentos, ele não precisa estar na condução, ele não precisa estar com a mão no volante, eles precisam estar no banco de trás.
no banco de trás, porque você é um espírito, você tem uma alma, que são emoções, sentimentos, vontades, e você mora num corpo. Ou seja, você precisa controlar os seus sentimentos. Sabe por quê? Quando você vai viver esse novo de novo, imagina você sendo uma flecha no guardada, acho que é o Forge, não. Forge. Sendo guardada ali, e Deus pegando um por um. Olha, você vai viver esse recomeço. Aí você olha assim com aquele sentimento assim, meu Deus, por que ele e não eu? Porque era para ser o meu tempo e ele tá indo. Não, me pega aqui, me pega aqui. Aí Deus vai pegar outra pessoa e pega a pessoa do seu lado. Aí você fica desesperado, meu Deus, eu quero viver esse novo tempo, não aguento mais, é porque não é o tempo de você entrar nesse novo momento, nesse novo ciclo. Aí quando Deus realmente te pega, e ele vai te dar uma direção divina, ele vai te encher de coragem e ele vai te lançar. Sabe o que acontece? Ele te puxa para trás. Quando ele te puxa para trás, sabe o que os seus sentimentos dizem? Dizem assim, não, ele vai voltar, eu vou voltar para junto dos outros, eu vou voltar pro alforje, eu vou voltar. E ele tá te puxando e você tá achando que ele vai te colocar de volta. Você tá achando que é um fracasso, que é um retrocesso, quando na verdade ele tá pegando força para te lançar com mais precisão no alvo. Então, você não é um sentimento, você precisa controlar os seus sentimentos nesse novo tempo, porque a ansiedade, o medo, enfim, tudo aquilo que vai te levar ou fazer você precipitar ou te paralisar, isso vai te atrapalhar muito, muito, muito nesse novo tempo. E nós precisamos refletir. A gente colocou o segundo ponto aqui, enquanto a Carol fala, eu vou ler algumas frases para você desse segundo ponto que a gente colocou sobre refletir sobre a nossa situação atual. Tem um texto que fala assim, Isaías 49:2. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Aljava, o forge é do pastor. Não? Eu acho que é. Tá tudo certo. Então, Isaías 49:2. Então, querido, você é uma flecha afiada nas mãos daquele que é aquele que... Quem é a pessoa que coisa a flecha lá? Flecheiro. Você é uma flecha nas mãos do arqueiro. Arqueiro. Você é uma flecha nas mãos do arqueiro. Por quê? Porque o Senhor, o arqueiro profissional, ele sabe, a gente viu esses dias um filme, o Robin Hood, só que é um filme, né? E aí a gente conhece a história de Robin Hood, mas esse filme que a gente viu era um pouco diferente. E ele era muito top nas flechas. Ele pegava assim uma rapidez, apontava as flechas, atirava e ele alcançava todos os alvos que ele queria, porque ele era treinado naquilo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus não erra. Mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer profissional na área, Deus, ele sabe atingir todos os alvos certos. Então, se ele te pega na aljava e ele te lança para um lugar, aparentemente, mesmo que aparentemente esteja parecendo um retrocesso, não será um retrocesso. Deus, ele está te levando para dar certo. Você só precisa ter uma intimidade constante, só precisa estar sempre com ele. Ele é aquele profissional que te pega na aljava, te aponta para o lugar certo, te direciona. Lógico que você pode desviar no meio do caminho do propósito, mas ele vai te apontar para o lugar certo. Então, se ele está te dando direções, mesmo que sejam loucas, ousadas, não tenha medo, não tenha dúvida, porque ele é o maior profissional, ele é o cara, ele é o homem mais... O Deus, o homem, o poder mais maravilhoso que existe, e ele é a pessoa que mais sabe o alvo que tem para cada um de nós. Você só não pode comparar você como uma flecha com uma outra flecha. Deus mandou o David para lá, então eu vou para lá também. Não, Deus mandou o David para lá porque ele é um tipo de flecha polida, criada para atingir aquele tipo de alvo, aquele tipo de propósito. Eu tenho um outro propósito e um outro tipo de alvo. Eu sou uma flecha totalmente diferente. A minha ponta pode ser diferente porque o meu propósito é diferente. Então não se compare, mas também não tenha medo, porque o arqueiro, ele sabe de todos os alvos, ele é o mais eficaz, ele é o mais pronto e não tem ninguém que saiba do melhor alvo que ele tem para sua vida
do que ele mesmo, porque foi ele que te criou. Então o filho pródigo, ele teve esse momento de reflexão. Ele olhou a situação atual dele e falou assim: rapaz, não era para eu estar aqui. Esse é rapaz mesmo. Não era para eu estar aqui, não era para eu estar nesse ambiente, não era para eu estar com estas pessoas. E Deus, ele vai te falar aí no seu coração, se esse ambiente onde você está era para você estar agora, se as pessoas que você está se relacionando é para você se relacionar agora. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele teve que tomar uma decisão. Eu irei até o meu pai e direi a ele. Então ele já planejou como ele iria chegar no pai, porque ele decidiu sair daquela situação. Então você precisa decidir recomeçar. Porque Ninguém pode decidir por você, decisão é pessoal. Porque talvez Deus já está falando com você há muito tempo e você fica com medo, você fica paralisado, você fica calculando, ou você está muito confortável onde você está. Mas algo que é interessante é que você vai viver novos relacionamentos ou uma maneira nova de relacionar. Por quê? Porque agora você está mais maduro. O filho pródigo, ele retornou até a casa do pai para ter para os mesmos relacionamentos, mas de uma maneira totalmente diferente agora. Por quê? Porque ele teve uma experiência totalmente nova, totalmente diferente fora. Então das duas, uma. Ou Deus vai te dar relacionamentos novos, amizades novas. Agora tá chegando o dia dos namorados aí, os solteiros dizem amém. Por quê? Porque Deus pode te dar um relacionamento novo, aleluia. Ou você já é casado, ou você já tem uma família e você vai voltar para os mesmos relacionamentos, mas você vai aprender a olhar com uma nova perspectiva e você vai olhar com um novo olhar. Você vai dar uma olhada um novo de novo. Dentro dos relacionamentos. Então, tem gente que está estagnada, parada, com medo de viver os antigos relacionamentos. Porque Deus quer que você vá até as pessoas que você está se relacionando. Tinha um relacionamento, você precisa voltar até aquele lugar. Então, o medo de encarar as pessoas do passado te faz estagnar. E muitas vezes o novo de novo na sua vida não tem a ver com outro ambiente. Tem a ver com o mesmo ambiente, só que você vai se relacionar com as mesmas pessoas de uma maneira totalmente nova, com sabedoria, coragem em direção de Deus. O David, ele sempre fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala que quem foge geralmente é perseguido. Por quê? Se eu tô fugindo, eu não quero lidar com a situação, briguei com o David, não quero lidar com a situação, vou fugir para outro país. Não adianta eu fugir para outro planeta. Por quê? Porque aquela situação vai junto comigo, fica no meu pensamento, fica numa culpa, fica num sentimento. Então, querido, não fuja. Talvez você está tentando fugir daquela situação e Deus está falando, é exatamente nela que eu quero que você volte para resolver. Você precisa ser maduro e assumir as responsabilidades de resolver essa situação. Porque tem pessoas que estão, talvez eu estou falando aqui para você, você está fugindo de situações do passado e não adianta você fugir. Aquilo vai te perseguir. Talvez aquela pessoa não vai te perseguir, mas aqueles sentimentos, aquelas ideias, o próprio Satanás vai lançar sugestões e ideias. Não fuja do passado, volte lá e resolva. Resolva, coloque um ponto final, ou peça perdão, ou libere perdão, ou ame, ou abrace, ou libere seu coração, mas resolva, não fuja, porque quem foge geralmente é perseguido. Você precisa recomeçar. A gente vai passar para o próximo ponto. Nosso tempo está acabando, só tem uns 10, 15 Terceiro minutos. ponto, deixa eu anotar. Então, assim, você precisa recomeçar. Recomeçar é uma decisão e você vai recomeçar, né, nos relacionamentos antigos e novos relacionamentos. O que você precisa entender é que cada pessoa que Deus te conecta, cada conexão que você tem é para aquele tempo determinado. Então, Thiago Brunet, ele sempre fala isso, que as pessoas que Deus colocou na sua vida são pessoas para esse tempo. Não reclame se Deus tirar alguma pessoa da sua vida. Vai ser natural. Dói. Por quê? Porque esse novo tempo, aquela pessoa, ela não vai te acrescentar da maneira que você precisa que te acrescente naquele tempo. Não quer dizer que você não vai ser amigo, que você não vai ter contato, que você não pode, né? Talvez o convívio vai diminuir muito, mas Deus vai te apresentar novas pessoas ou vai te levar para um ambiente onde você precisa voltar aos antigos relacionamentos
para você aprender, porque você saiu daquele local sem uma direção de Deus. Então Deus ele faz com que você volte para quê? Para que você aprenda, absorva o máximo possível dentro desses relacionamentos. Deus não é um Deus de fases inacabadas. Deus ele pode até te levar para uma outra fase, mas ele vai para um ponto final. Então ele é o alfa, o princípio, mas ele também é o ômega. Então ele é o alfa, então ele é o ômega. Então assim, ele é Deus que começa, mas ele também é um Deus que termina. Deus quer me dar algo novo, mas antes de viver esse algo novo, você tem que colocar um ômega aqui. Tem que colocar um ponto final. Deus vai te levar para algo novo, de novo, mas Deus também ele coloca pontos finais. Senão a gente começa um monte de coisa e não finaliza nada. E a gente vive inconstante nisso. Você só entra para a próxima fase se você colocar um ponto final na fase onde você está. Agora, se você não quer resolver aquilo que você precisa resolver no ambiente com as pessoas, você não está apto para entrar na nova fase. Vou só dar uma comparação para a gente ir pro próximo ponto. Videogame. Quem aqui nunca jogou videogame Mario ou Sonic te passa fases? Cada fase tinha suas dificuldades e suas facilidades. Quanto mais você passava de fase, mais difícil ia ficando. Mas para você passar para um novo nível, geralmente toda fase final tinha um chefão, que era a parte mais difícil de você passar. Você lembra disso? O que é isso na nossa vida? Todas as fases têm partes leves e partes difíceis. Só que tem momentos da nossa vida que tem os chefões. São as fases mais difíceis, são os gigantes da nossa vida. Para você passar para a próxima fase, você precisa vencer os gigantes. Cara, eu não quero lidar com o gigante, eu já quero ir para a próxima fase. Não existe isso. Não desbloqueie o próximo nível se você não vencer as coisas mais difíceis desse nível também. Então, talvez você está estagnado numa fase porque ao invés de você deixar os medos de lado, você está com medo? Vai com medo mesmo, vai com o Espírito Santo. Mas deixar os medos de lado e enfrentar as dificuldades e os gigantes, os chefões da vida, você não quer fazer isso. Você só quer ir para outra fase. Mas é necessário, sim, finalizar essa fase que você está vivendo para entrar numa outra. Então, caindo em si, ele refletiu sobre a situação atual dele. E o próximo ponto é humildade para reconhecer. Terceiro ponto. Você precisa ter humildade para reconhecer. Por quê? Porque ele decidiu por si mesmo sair do ambiente onde que ele estava, sair de perto das pessoas onde que ele estava, pedir a herança do pai, tendo o pai vivo, né? Muitas pessoas falam isso e é uma verdade. Quando ele pede a herança do pai, sendo que o pai dele está vivo, ele está matando o pai dele em vida. Por quê? Você só ganha a herança quando o pai, né? Quando o parente ele falece. Então ele saiu por uma decisão dele, uma escolha dele daquele ambiente, e para ele voltar, ele precisa ter humildade, ele precisa reconhecer, olha, eu me precipitei, eu fiz uma má escolha, eu realmente tive experiências que não era para eu ter nesse ambiente com essas pessoas, mas eu preciso voltar. E a frase que ele fala é a frase que revela a humildade. É a frase que... E humildade não significa pobreza não, tá gente? Tem gente que fala assim, não, como fulano é humilde. Não tem nada a ver com isso. Humildade tem a ver com caráter, tem a ver... É o contrário de egocentrismo. Então, de soberba. Então ele foi humilde a ponto de dizer, eu irei até o meu pai e direi a ele, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, então faz de mim como um dos seus trabalhadores. Eu imagino ele caminhando e treinando essa frase, né? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz de mim como um dos seus trabalhadores. E ele repetindo, até que chega um momento que ele coloca a mão na porteira da fazenda. E quando ele coloca a mão na porteira, o ego dele vai bater. E ele pensa assim, meu Deus, eu vou ter que reconhecer, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão zombar de mim, vão falar que eu errei, vão falar que eu sou um menino, que eu sou imaturo. Quantas pessoas te julgam por causa de uma atitude que você vai ter? Quantas pessoas te jogam pedra? Mas naquele momento ele foi humilde o suficiente para reconhecer, para chegar até o pai, para falar a frase. Eu creio que o pai nem ouviu a frase direito e já foi abraçando o filho, jogando ele para o alto. Por quê? Porque ele teve humildade para reconhecer e iniciar essa nova fase na vida dele.
E o quarto e último ponto, vou colocar aqui para você, recomece no lugar certo e com as pessoas certas. Não é só recomeçar, mas recomeçar no lugar certo com as pessoas certas. Eu já ouvi uma frase, eu sei, a gente já ouviu, tem várias pessoas que falam sobre isso. Nós precisamos estar no lugar que você é celebrado e não no lugar que você é tolerado. Lógico que tem pessoas no lugar certo que vão te tolerar e tem pessoas no lugar errado que vão te celebrar. Mas quando você é direcionado pelo Senhor, você sabe qual é o lugar certo e as pessoas certas. Como o David disse, nem todo mundo que passou com você nessa fase que você está vai para a próxima. Não porque ela é ruim, mas talvez é porque ela não está preparada para ir com você para essa outra fase. Então, o quarto princípio aí que a gente está aprendendo aí, recomece no lugar certo e com as pessoas certas. E o David colocou aqui uma frase, ele colocou assim, ó, celebre o recomeço, mas não pense que todos irão celebrar com você. Né? Não adianta você achar que todo mundo vai celebrar com você, até porque as pessoas que não têm coragem para recomeçar, elas vão olhar para você e vão te julgar. Por quê? Porque se elas não têm capacidade, coragem, sabedoria para ir em frente, elas vão dizer para você, não vai não faz não vai dar certo não. As pessoas vão falar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão apontar, ela vai começar a colocar empecilhos para você. Por quê? Porque ela mesma não iria conseguir entrar nessa nova fase. Então, não pense que todo mundo vai desejar que você viva e celebrar essa nova fase. O que aconteceu? Quando o filho pródigo ele chegou até a casa do pai, e o pai recebeu ele com um abraço, o pai recebeu ele com festa, o irmão dele veio até a casa e percebeu que estavam fazendo uma festa. Eles estavam fazendo uma festa, ou seja, ele retornou, ele foi recebido com alegria pelo pai, mas o próprio irmão que estava ali disse, como assim vocês estão fazendo uma festa para ele? Eu estou aqui a todo tempo, a todo da momento, mesma casa dele. E não tem festa para mim. Ou seja, vão existir pessoas que são egoístas, que pensam apenas nele, mas olha a resposta do pai. O pai falou, alegre-se. Vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, ele está vivendo essa nova fase com a gente precisa se alegrar. Mas vão existir pessoas que vão falar assim, ei, não era para você estar aqui, você não saiu? Então vai viver a sua vida, então vai gastar o dinheiro, cadê o dinheiro? O Basílio falou algo muito interessante, ele falou, só para registrar em outra perspectiva, nenhum dos dois conseguiram, pois os dois não souberam escolher, se definiram erradamente e se frustrar. Exatamente. Até porque quando você divide a herança, e o filho pródigo ele vai embora e ele volta, ele não tem direito mais à parte da herança dele. Ele vai desfrutar daquilo que é do pai dele e daquilo que é do irmão, mas ele não tem herança. E o irmão, por mais que não tenha, eu não saí, eu não te desagradei, eu não gastei todo o meu dinheiro, mas ele estava ali sem desfrutar da plenitude do relacionamento dele com o pai. E para finalizar, eu quero te dar 3 chaves que Deus quer que você tenha nesse novo tempo na sua vida. Quando o filho pródigo ele chega, o pai abraça, joga para o alto, ele chama os serviçais dele e fala assim, coloca um anel no dedo desse menino, dá vestes novas para ele e dá um chinelo para ele, dá sandália nos pés dele. Por quê? Nesse novo tempo, Deus está te dando autoridade. Anel é símbolo de autoridade. Deus está te dando autoridade para você prosperar nesse novo tempo que você está entrando. E veste significa justificação. Não importa se você tomou as decisões erradas lá atrás, não importa se você se precipitou lá atrás, gastou todo o seu dinheiro, as pessoas te difamaram e tudo mais, não importa. Ele está colocando uma veste branca, uma veste nova na sua vida e está falando, ei, você é justificado por mim, não importa o que os outros estão falando, eu te recebo, eu te autorizo a entrar nessa nova fase com autoridade e justificado. E ele está te dando sandálias nos pés. Por quê? Porque quem andava descalço era escravo. Sandálias nos pés significa filiação. Você não é escravo, você é filho. E o filho tem direito a tudo que Deus tem. Ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então Deus está te dando nessa nova fase autoridade, Ele está te dando justificação e Ele está te dando
filiação, confirmando a sua filiação. Você vai entrar nessa nova fase com coragem, com sabedoria, com direção divina, com autoridade, justificado e com a certeza que você é filho de Deus. Se você quiser, diga amém aí, glória a Deus, amém. Aleluia. Falta 1 minuto para a live cair, então vamos relembrar os pontos aqui rapidinho. Primeiro, então, o que nós precisamos para ter coragem para recomeçar? Primeiro, coragem para recomeçar com direção de Deus. Direção, coragem e sabedoria. Direção, coragem e sabedoria. Segundo, refletir sobre a sua situação atual. Então reflita. Você não vai viver de acordo com a sua... A fé não nega a realidade, mas coloca debaixo de uma verdade superior que é a palavra de Deus. Terceiro, humildade para reconhecer. Isso é um princípio fantástico e é algo essencial. Quarto, recomece no lugar certo e com as pessoas certas. Celebre o recomeço, mas não pense que todos irão celebrar com você. E receba aí esse anel que é essa autoridade, as vestes que é a justificação e a sandália que é a filiação de Deus para você. Tenha coragem para recomeçar, independente da área que Deus está te chamando. Recomece, recomece e recomece. Obrigado por vocês estarem com a gente até aqui. Quer falar mais alguma coisa? Amo vocês. Muitas saudades. Gente, em breve nós estaremos juntos novamente, mas enquanto isso, toda quarta-feira, 10h30 da noite, a gente vai salvar a live, nós estaremos aqui, toda quarta-feira, 10h30 da noite, estamos aqui. A gente vai salvar a live no IGTV, compartilha com todo mundo, porque todos nós conhecemos alguém que precisa ter coragem para recomeçar. Amamos vocês e vai cair em 4, 3, 2, Deus abençoe, coragem. Deus abençoe.